Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, estou acompanhado do Jonathan e aqui hoje a gente vai receber a doutora Paloma Rato. A doutora Paloma, ela é geriatra, também faz cuidados paliativos e agora eu vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Paloma, sou médica geriatra, faço também, né, cuidados paliativos e dou aula na IMB. Por enquanto, faço, né, na concorrente. Mas faço também, né, enfermaria ali no Hospital São José, não sei se vocês conhecem aqui em São José, dou aula na IMB e faço consultório particular também. Maravilha. Tô joia. Nossa, muito legal. Muito legal. A geriatria e o cuidados paliativos eu acho que é uma área bem interessante. O pessoal brinca que a medicina do futuro é a geriatria, Sim. com a expectativa de vida cada vez maior, mais pessoas vão precisar de mais geriatras. E eu queria saber um pouco mais do insight, de como foi tudo. Então vamos voltar no tempo um pouco e fala para mim um pouco como que foi a escolha pela medicina. Pela medicina? Uhum. Ixi, já faz tempo. Tá começando, continuando me fora, faz tempo. Eu entrei na Universidade Uninove, em São Paulo, em 2005. Então, eu fui a terceira turma, né, da faculdade, era uma faculdade nova na época, né? Por que que eu escolhi? Diz a minha mãe que desde os 6 anos de vida falou que eu queria fazer medicina. Não lembro, mas vamos lá, né? Aí eu fui, né, demorei um pouquinho para passar, às vezes, né, porque a dificuldade também. Aí eu passei em 2005, fui para São Paulo, que é a Uninove em São Paulo, fiz 6 anos e acabei em 2010. Da residência, de 2010 até a residência, eu demorei um pouquinho. Devido a problemas, às vezes, familiares, eu tive que prorrogar um pouquinho para fazer a residência. Então, eu comecei a trabalhar, dar plantão, fui para a área totalmente diferente, fui fazer medicina no trabalho, da vez. Fiz medicina no trabalho, trabalhei nas empresas aqui em São José. Aí depois eu falei assim, não quero isso para minha vida não, né? Vamos botar um pouquinho no pé no freio. Eu falei assim, agora eu vou prestar residência. Aí fiz clínica médica aqui em São José, no Hospital Policlínica ali. Fiz os 2 anos, que foi em 2017, 18, né? Até o 2019. Aí depois eu falei assim, vou prestar geriatria. E fui em 2019 para São Paulo. Aí eu passei no Hospital do Servidor de São Paulo, no IANSP. Aí terminei, tá recente, terminei em 2021 a residência lá no de geriatria. E o cuidados paliativos fiz mais pós-graduação, terminei em 2000 e acabou a residência em 2021, aí já fiz como era uma vez por semana pós-graduação no paliativo, no paliar, São Paulo também, e acabei fazendo, terminei no ano passado. Ah, legal. Então tá fresquinho, né? Tá fresquinho. Legal, muito legal. E como que é a residência da geriatria em si? Eu falo assim, bem puxado, falei que tem que colocar o pé no freio. Porque na clínica a gente fala assim, né, vai, você tem que fazer as coisas. Na geriatria, que não, lembro até hoje, né? O chefe falou assim, bota o pé no freio, porque idoso, assim, é mais, vamos com cautela, né? Que eu falo, é um degrauzinho após o outro, não é às vezes vamos correr, não. Às vezes você colocando ele lá, subindo 2, 3, mas daqui a pouco você tem que voltar esses 2, 3. Foi puxado? Foi, né? 2010, totalmente diferente, você mudar de São Paulo, você fazendo clínica, que é totalmente diferente de você mudar para São Paulo, né? Sim, sim. O hospital é muito enorme, não sei se vocês conhecem lá, é o Hospital do Servidor Público do Estado. Então, recebe paciente de todo o estado de São Paulo. E era muita gente que era... não. São 28 leitos de enfermaria, fora os outros pacientes que ficam, às vezes, em outros andares. E a gente tinha que atender, né? E idoso acima de 80 anos. Não tinha idoso assim, menos do que 80. Então, a gente aprendeu bastante idoso internar de enfermaria acima dos 80 anos. E era muita gente, muita. Muita gente. Era A divisão, assim, do paciente, quando chega no hospital, é tipo pediatria? É pela idade ou é por caso que vai pra geriatria? É por caso. Por caso. Por causa. Às vezes lá a gente atendia para geriatria acima dos 80, que já encaminhava. Às vezes podia até encaminhar paciente mais novo, às vezes cuidado paliativo que a gente fazia junto, às vezes encaminhar abaixo dos 80, mas acima dos 80 ia tudo para geriatria. Entendi. E, mais ou menos, e quais são os casos, assim, que normalmente são encaminhados pra geriatria? Pneumonia é muito complicada, insuficiência cardíaca, né, descompensada, câncer é bastante. Mas era o perfil dos pacientes que ia lá na enfermaria. Entendi, legal. Era bem... Interessante. Uma dúvida que eu tenho assim, lá tem cardio no IANSP, né? Tem, né? Tem. Tem. Então você falou da ICC descompensada. Eles só encaminhavam para geriatria justamente pela idade, Pela então. idade. Então acaba sendo uma especialidade, digamos assim, multidisciplinar. Você abrange toda a parte da medicina Sim. desde que seja idoso. Sim. Então você tem que passar por tudo. Por tudo, por tudo. Eu falo assim, a geriatria às vezes eu marco, depois assim, mas era no começo, era complexo, você tinha que abranger tudo, você tem que entender farmacologia, evolução de doença, progressão de doença, então você acaba passando por tudo.
Todas as alterações as- voltadas para o idoso. pro idoso, pro envelhecimento, né? Porque todo mundo, né? Se tudo der certo, né? Eu falo assim, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer, Sim. né? Uhum. Então a gente tem que aprender como que é esse processo de Uhum. envelhecimento. Que perfeito. É legal, então. Muito A legal. gente não tem nenhum contato com a geriatria, né? Então, realmente, é uma medicina à parte, digamos assim, que tem tudo da medicina, só que focado realmente, diga assim, uma especialidade à parte, que você não vai estar focado no cardio, no pneu e tudo mais. Não, Então, ver o um idoso como um idoso todo, como um todo, o como um todo, paciente como um como todo. um todo. Ah, perfeito, genial. Sim, e a decisão por geriatria, então, foi depois da faculdade, ou foi durante a faculdade? Foi depois. Foi depois. Durante a faculdade eu entrei querendo cardio, Uhum. saí querendo neuro. Uhum. Aí depois de um tempinho eu falei, vamos prestar geriatria. Nossa, muito legal. Legal, é porque foi assim, né? Tinha, né? Meus avós morreram muito cedo, né? Minha avó morreu, eu tava no 5º ano, em 2009. Meu avô tinha falecido antes. E eu via, né? Às vezes meu avô tinha muito problema no coração, infarto. E era sempre aquela coisa, seu avô tá infartando, vamos ter que, né? Pronto-socorro, ele levava, e não era. Aí era Uhum. cada um passava, era um atendimento diferente. Aí eu via aquilo que assim, tem uma coisa errada aqui, né? Não tá conseguindo, né? Veio, era todo mês no pronto-socorro. Aí ele acabou, e numa última vez que ele foi pro pronto-socorro, ele acabou falecendo, que aí descobriram que era um câncer de estômago. Eu falei, gente, Uhum. né? E você vendo aquele, né? O sofrimento tanto da minha tia, que era mais, da minha mãe, eu falei assim, tem uma coisa errada. E o processo também, né? De óbito também da minha avó foi muito complicado para minha mãe, né? Chega até hoje. Aí eu falei assim, eu tenho que agir em algum lugar. Eu falei assim, acho que eu vou escolher essa área para melhorar o atendimento e entender melhor o idoso do que era. Eu falei, então, Que estamos foi pra seguindo. geriatria. Isso é muito legal. Muito bom. E aí foi os 2 anos aqui no Policlin, né, que você falou, né? Foi É. Ok. E aí, quanto foi o tempo da geriatria? 2 anos. 2 anos 2 também. anos também. Legal, então você foi bem direcionado, assim, Foi. de duração, assim, da residência. Foi. Já acabei clínica, eu falei assim, né? Já passei, aí eu falei, vamos fazer mais 2 anos da geriatria. Nossa, então você Foi viu muita direto. coisa, né? Porque ao mesmo tempo de clínica, assim, 2 anos. 2 anos. Nossa, legal. Legal. E o processo do paliativo, como que é, assim? Que você não atende por idade, né? O paliativo é uma coisa mais abrangente. Mais abrangente. Entendi. E aí, normalmente... E você trabalha como hoje nisso? Nos cuidados paliativos aqui na enfermaria do hospital. Uhum. Tem também idoso com paciente oncológico. Chega, né? A gente já atende bastante porque é um hospital que tem essa demanda. Entendi. Aqui, paciente mais novo, né? Que a gente fala abaixo dos 40, mas é câncer, né? Que a gente acompanha. Pediatria eu não chego a fazer, porque pediatria eu não atendo, mas é Uhum. mais o adulto jovem. Entendi. E a gente acompanha, tanto no processo, às vezes, né? Do primeiro diagnóstico, ou chega, às vezes, no final de vida, que a gente acaba atendendo aqui mais. Entendi. Entendi. Da geriatria, você tem o seu consultório hoje focado também, voltado para a geriatria, Voltar né? para geriatria. Como que é o perfil, assim, do atendimento? Como a pessoa te procura? Mais consultor de rotina? Arrumar remédio? Como que é o dia a dia? Primeiro, né, consulta de rotina, né, às vezes, eu não quero passar, né, com médico geriátrico, eu nunca passei, eu quero ver como que é esse atendimento, aí você vai, realmente, como da prevenção, né, de um envelhecimento saudável, digo assim. Chega também para esses pacientes, às vezes, com quadro de demência, tô ficando já esquecido, que é a maioria delas, né, que a gente vai tentar também promover mais onde que dá para reabilitar, chega bastante. E os cuidados paliativos, que ela também, né, já não passou por todo esse processo, já tem um diagnóstico, mas não está acompanhando, né, já está acompanhando e não consegue ter um prognóstico. Não consegue ter um prognóstico, mas a gente faz cuidados paliativos. Entendi, Entendi. entendi. Hoje em dia está em alta também muitas dessas clínicas, né, de repouso para idoso. Tem médico geriatra que vai lá, como que funciona? Você sabe dizer? Ou geralmente eles pegam um generalista mesmo? Não, tem. Até eu tava parei bem na frente ali. Tem um professor, o Gabriel, que ele tem uma casa na frente, né? Instituição de Longo Permanentes, que é a casa da Boa Esperança. Vou até propaganda. É aqui na frente, eu falei assim, é ele que atende, ele que atende. A maioria da região daqui é o geriatra que fica supervisionando. Às vezes ele vai uma vez por semana, faz uma visita aos idosos, troca medicação, renova a receita. Se tiver alguma emergência, ele atende, mas não fica na casa. Aí ela faz a internação no hospital. Entendi. E aí tem os convênios com os hospitais, ou convênio médico, e daí direciona E dessa forma. direciona, Porque a instituição de longa permanência fica aquele idoso que ele tem que ficar numa instituição, porque às vezes, né, a família já não consegue cuidar em casa, aí ele fica lá. Agora tem novo agora que é o hospital de transição. Não sei se você já ouviu falar. Não, o hospital de transição, assim, é aquele hospital, né,
vamos dar um exemplo. O idoso está internado, mas ele precisa de uma reabilitação, precisa de fisioterapia, para, né, teve um AVC, ele está acamado, está com uso de sonda, né? Ele precisa de hospital, não sai do hospital terciário, que é onde ele não precisa mais ficar, né? Ele não precisa, às vezes, de um pote de cirurgia, mas ele pode ser transferido para o hospital de transição. Aí ele consegue fazer fisioterapia, ter fono, até ele conseguir. Ou ele vai para o caminho para casa, ou senão ele é institucionalizado e vai para o Instituto de Longa Permanência. Entendi. Esse eu nunca tinha ouvido falar, não. A gente tem bastante contato, assim, meu avô tem 98 anos, minha avó também, ela teve micro-AVCs, então já tá em uma situação um pouco mais de demência, né? E o cuidado é bem difícil para a família, né? A gente Sim. percebe que todo mundo na família acaba sofrendo um pouco, é um pouco de sacrifício, daí a gente acaba tendo mais contato realmente com essa realidade de coloca na clínica, não coloca na clínica, como que faz, né? Porque sempre teve muito preconceito, né? O pessoal falava Sim. assim, vou abandonar o idoso na clínica. E hoje em dia não é assim, a gente tem clínicas aqui que parecem hotéis, que tem Sim. tudo, né? Às vezes até realmente o cuidado é mais voltado, direcionado, né? Então você tem um cuidado melhor do idoso nisso, né? Tem. E às vezes é que a família já. Não, mas assim, a família já não consegue dar toda aquela ajuda para ele. Não consegue, às vezes, né, fazer uma fisioterapia e tal. Então, às vezes, institucionalizar, às vezes não é, às vezes estou largando. Às vezes é o melhor para o idoso, às vezes é o melhor para ele. Eu penso dessa forma mesmo, que você tem ali o cuidado, tem todo o suporte, né, de Sim. profissional, que geralmente o familiar não é preparado para isso, né, assim, profissionalmente mesmo falando, né, e a carga emocional também é muito É pesada, muito pesado. é muito pesado para a Sim. família toda, né? Sim, é isso que eu falo, diagnóstico de tanto, né, de uma doença de Alzheimer, não, uma demência de Alzheimer, tanto é difícil para o idoso, tanto para a família, né, porque vê evolução, né, Sim. já vê como que ele estava antes da evolução, como ele vai ficar, às vezes a família, né, fica sobrecarregada, sobrecarrega às vezes um cuidador, às vezes a esposa, né, que a gente vê muito, cuidado da esposa, ou da filha, né, uma mulher que fica mais sobrecarregada no cuidado, às vezes do pai, da mãe. E o difícil é que dependendo de como for, você tem que largar sua carreira pra cuidar do seu familiar, né? Não Sim. é uma coisa tão simples assim. Muitos, né? A gente atende, às vezes, né? O idoso vem com o cuidador, às vezes, né? A esposa, a filha, eu larguei meu emprego para cuidar dele, né? Tive que largar tudo porque demanda muito cuidado, é 24 horas de cuidado, Sim. né? Porque às vezes é um idoso acamado, né? Troca de fralda, tem que virar na cama para ver se não vai ter lesão, né? Tá Dependendo do caso, banho. é até mais difícil do que tratar de uma criança, né? Pelo peso do paciente, pelo tamanho do paciente, às vezes a complicação que ele tem, aí eu acho que é até mais difícil do que você ter filhos, assim. Ou aquela trocada, né? Seus pais cuidaram de você e aí você cuida dos seus pais, mas acho que a dificuldade é bem maior. É bem maior, é bem maior. Bem maior. Cuida, né? Porque a gente fala assim, né? É uma geração que, né, que eu tô atendendo, é uma geração que tinha um pudor dela, né? De anterior, né? Às vezes, né, uma filha cuidando de um pai na hora que vai tomar banho, né? Na hora que vai trocar, né? Às vezes ele não quer, né? Ele não quer uma filha cuidando, né? Fazendo higiene da parte íntima, mas ele não quer, porque é o pudor dele, é o corpo dele, né? Às vezes alguém tocando o corpo dele é muito difícil. E até pra família, Sim. até pra filho. Até mesmo se você contratar cuidador ou cuidadora, a maioria também é mulher, né? Tem muito dessa restrição Tem, também, né? tem. Meu avô passou por isso, né? A gente mantém ele na casa dele, tem cuidadoras, os filhos também se revezam. E o começo era difícil aceitar que a cuidadora ia ajudar ele a tomar banho, né? Que era uma mulher estranha que eu nunca viu ali, agora. Sim, Realmente tem essa restrição, essa resistência muito grande, né? sim, É complicadíssimo. acontece. E então, quando foi a decisão, assim, por cuidados paliativos também? Foi durante a residência? Foi durante a residência, que a gente tem muito contato. Na clínica eu não tive quase contato nenhum, né? Mas na residência o contato foi maior. E no servidor, ele é o primeiro hospital que tinha numa enfermaria direta para cuidados paliativos, né? Que não sei se vocês conhecem, a doutora Goretti, né, Leon, que ela que foi criar a enfermaria dos cuidados paliativos foi no IANSP. Então ali o cuidado paliativo é muito forte, muito forte. Aí eu acabei puxando por aquilo, né, de apoio da família, de ver prognóstico, né, entender como que ele quer no processo de adoecimento dele mesmo, né, de entender o que vai acontecer com ele. Aí eu acabei partindo para os cuidados paliativos também. Nossa, muito legal. É legal. Dentro do cuidado paliativo, a gente sabe que para leigo, às vezes parece não fazer nada, né?
Então explica pra gente mais ou menos como que é o paciente que foi paliativado. É paliativado, né? Ai, o verbo ainda tá muito difícil. O paciente que está em cuidados paliativos. Como que é a estrutura? Como que você orienta? Como que você conversa com a família? Claro que cada caso é individualizado, mas para passar um pouco que não é realmente simplesmente largar, né? Sim. Esperar, né? Como que funciona? Fala pra gente. Não, eu falo assim que os cuidados paliativos, ele fala assim, vem borboleta, que é lindo. Eu falei, não é nada lindo, não. Hum. Falo que o paliativo é usar um guarda-chuva, né? Às vezes, diante, um diagnóstico, você vai lá, tem um diagnóstico, né? Por exemplo, de câncer, que vai progredir, que às vezes pode chegar no tratamento não curativo, né? E você dá ali, ó, tem isso aqui que é um guarda-chuva. Quando acontecer uma tempestade, você já tá ali para, né? Se a tempestade já tá ali com o guarda-chuva que vai te proteger, né? Uhum. E a maioria que a gente vê, na hora que já tá a tempestade, ele vai lá e entrega o guarda-chuva, que é o cuidado paliativo. A gente vê muito, muito, muito. E o cuidado paliativo que é um cuidado integral, né? A gente tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem agora fono, psicólogos, tem social, que vai, né, acompanhar esse paciente durante o seu processo de adoecimento, né? E no prognóstico, né? A doença, né? Você pode indicar, né? A gente fala quando pode indicar o cuidado paliativo, uma doença progressiva, ameaçadora à vida, né? Durante o primeiro dia de você já pode indicar os cuidados paliativos. Que aí você vai ter tanto suporte, né? De assistente social, psicólogo para a família, né? Que essa família adoece junto, adoece junto, né? O próprio paciente também, ver como que ele quer chegar no final, né? Na sua progressão, no seu processo de adoecimento, como que ele quer ir sendo acompanhado nisso. Uhum. Uhum. E como que é a aceitação do paciente, assim, geralmente? Que é basicamente, eu imagino, assim, como leigo, se chega aqui e fala para mim, olha, não tem mais o que fazer, vamos tentar dar conforto, vamos estruturar o fim, né? Como que é a parte da aceitação do paciente que agora realmente ele sabe que não tem mais cura? Passa por um acompanhamento psicológico junto com o paliativo? Como que é? Passa. Uhum. No hospital que a gente tem, não tem psicólogo. Então, a gente acaba fazendo esse papel de psicólogo junto aí. Uhum. Mas, assim, o idoso, ele até que não aceita, mas ele fala assim, ele já vê que o processo dele já tá chegando no fim, né? Uhum. Que eles falam que o idoso fala assim, eu já tô, né, tenho 70 anos, já não quero. Eu falei assim, nossa, ainda mais 20, às vezes 30 anos, pode chegar, né, Sim. nos Uhum. centenários, né? Para eles é mais fácil aceitar. O idoso, ele aceita o cuidado paliativo um pouco mais do que, às vezes, um adulto mais jovem, Uhum. né? Porque ele vê que ele, né, vai ter toda aquela evolução, de, né, não vai ver o filho crescer, né? Então, por isso que ele, às vezes, dá essa resistência. E a gente fala que são processos, né? Ele primeiro tem a negação, ele nega, né, que às vezes não fala assim, né, não tem mais nada para fazer. Mas, assim, não tem aquele processo de curativo, né? No tratamento não vai ter mais cura. E agora a gente vai aliviar o sofrimento, melhorar a dor, né? Parte psicológica também, e a gente vai nesse caminho. Uhum. O adulto jovem, ele tem mais nessa negação, porque ele já viu ali, né, ele já vê que a trajetória dele já é para o final, né? Ele não vai ver o filho dele crescer, ele não vai poder ver os netos, né? Então, para ele já tem uma resistência. E às vezes passa da negação, aí o processo de luto, e depois que ele passa o processo de aceitação, que é onde ele vai aceitar que aquilo, né, a doença dele vai evoluir e ele vai procurar ajuda e vai acabar aceitando. Uhum. Então, e quais são as doenças mais comuns que levam o paciente a estar em cuidados paliativos? Que eu imagino que câncer seja uma delas, mas Sim. quais são as outras? Na geriatria a gente vê demência de Alzheimer, né, Uhum. Parkinson, próprio, né, ciência cardíaca, né, uma DPOC também você pode indicar coisas pode, porque são todas, né, ameaçadoras e que vão progredir. A gente, assim, E a ideia, dependendo do caso, né? Porque tem cânceres que são muito invasivos, mas, por exemplo, DPOC, ou insuficiência cardíaca, você, como médico, você tenta retardar a evolução da doença ou você... Como que é isso? no ciência cardíaca, não, a gente tem o tratamento curativo com todas as medicações, mas ela chega até certo ponto que a Uhum. doença, né, vai, né, o coração vai começar a ficar alterado, e aí você vai acabando entrando ali. Às Uhum. vezes não vai ter mais tratamento, ele já está com todas as medicações que não vai conseguir mais, Uhum. né? Às vezes uma sessão de referência de ação reduzida, tudo, você não consegue mais manter uma medicação que vai tratar, né? Que é a hora que você vai partir para aliviar o sofrimento dele. Uhum. Melhorar a dor, dispneia, às vezes no final, Uhum. né? Controlar emocional também, porque sofre. Entendi.
E às vezes o DPOC também, né? Que já vai entrando naquela parte que já tá tendo falência, né? Do organismo, já tá dependente de O2, como que ele quer, né? Você pode perguntar para ele, mas como que você chegar no finalzinho? Como que você quer pro seu finalzinho de vida, né? Já pensou sobre intubação? Já pensou como que, né, o senhor quer passar o seu finalzinho, assim, como que o senhor quer passar? Uhum. Nossa, muito bom. É bem assim, isso não É é humanizado, né? estressante, é humanizado. Uhum, isso é muito bom ter a possibilidade de você poder acertar algumas coisas antes de você partir, assim, porque quando você é muito abrupto, às vezes, eu acho que depende do lugar onde você está na sociedade, assim, o recorte social, você não tem acesso a esse tipo de médico, né? Não tem. Isso é muito Isso ruim. não tem, não tem. Meu avô, ele teve câncer, né? É, eu não sei exatamente o câncer porque não chegou a diagnosticar. Meu avô, ele começou assim, complicar muito. Teve várias complicações sistêmicas de doença. E aí a gente levava ele no PS, levava e nunca chegava num diagnóstico. Até que, por acaso, um generalista chegou num diagnóstico assim. Depois da gente ter pagado o especialista, cardiologista, neurologista, um, um generalista pediu uma TC do crânio e aí descobriu que ele tava com um tumor, assim, metastático no cérebro já. E eu lembro que a gente, naquela época, não tem médico na minha família, eu tô sendo o primeiro a me formar, assim. Então a gente não tinha informação nenhuma, mas eu lembro que foi um diagnóstico muito ruim, né? O prognóstico estava muito ruim. Ele falou assim, não tem o que fazer, a gente vai dar 6 meses para ele. E aí a médica, que eu lembro que também era generalista, que estava de plantão, ela falou assim, a gente pode colocar sonda, a gente pode mandar ele para casa e tudo mais. E aí meu avô, tipo assim, super relutante, não queria colocar nada e tudo mais, e levou ele para casa. E aí, o que eu vejo assim é que a gente ainda teve a oportunidade de ter alguns últimos dias com meu avô, assim, Uhum. de uma maneira mais tranquila, sabe? E eu acho que o processo de morte, que eu posso até dizer que foi um processo de morte muito bonito, assim, porque a gente teve o diagnóstico, ele foi para casa, teve um tempo com a família dele, ele morreu na casa dele, e eu acho que a gente ter um olhar para essa coisa, sabe? Um olhar para esse período da vida Sim, de uma maneira mais humanizada é um privilégio, né? sim. É um processo final, né? Que eu falo, tudo tem seu tempo, né? Uhum, Tudo é para nascer, para viver e às vezes para morrer tem seu tempo, né? sim. Tudo tem seu tempo. E às vezes a gente fala assim, como que você quer chegar quando chegar no finalzinho? A gente fala, né? Em terminalidade Uhum, de vida, no seu fim de vida, né? Eu quero ficar perto da minha família, né? Eu não uhum, quero ficar na UTI, entubado, cheio de sonda, de tubos. Eu quero ficar ao lado da minha família, que é importante para mim, uhum, né? Se eu vou, né? Eu falo assim que o processo de falecer dele foi bonito, né? Porque uhum, falecer em casa com todo mundo preparado é difícil. Não é uhum, toda a família que é preparada. Porque eles uhum, preferem levar para o hospital, porque lá no hospital tem aquela lembrança. Aí ele faleceu no hospital, ele não faleceu em casa. Porque fica aquela lembrança, fica aquela lembrança. uhum. É verdade. É verdade. É. Pessoalmente, eu preferia até que fosse em casa mesmo, porque foi tranquilo, assim. Eu lembro que o final de semana, assim, que ele ia morrer, ele falou, quero ir pra praia. Ele foi na praia, voltou da praia. 2, 3 horas depois que ele voltou pra casa, ele morreu, Foi assim, embora. tranquilo, dormindo. Então, se fosse pra escolher, eu acho que eu escolheria isso também pra mim. Sim, né? Porque, né, o que que você quer, né, pro seu final? Quer, né? Eu quero ir pra sonda, eu quero ficar do lado da minha família, do meu cachorro, Uhum, né? sim. Sim. E tem que falar sobre a morte. Eu falei, tem, né? Você tem que ter amor, tanta vida, tanta morte. Porque é o processo nosso do ser humano. Uhum, Ninguém é eterno, né? Um dia a gente vai morrer. E como que você quer chegar nesse final se você tiver uma doença? Né? Aí tem que sentar e conversar. Às vezes tem muitos cuidados paliativos que, como que eu quero morrer, né? Aí tem a parte de ética também, não é? Porque no Brasil a eutanásia é proibida, a gente não uhum, faz eutanásia, né? A uhum, gente tenta prevenir a distanásia, né? Que a distanásia está um processo, né, uhum, médico, tá lá, tá sendo mais distanásico para o paciente, tá causando sofrimento, então você vê e tentar reverter, né? uhum, Idoso sofre muito de distanásia? Sofre. Sofre muito, muito, né? Às vezes um idoso que já tá acamado, você vê já, né, totalmente independente, tudo, aí chega no pronto-socorro que faz entubo, passa sonda, né, passa sonda nasentérica, sonda vesical, deixa ele na UTI, e às vezes ninguém perguntou, né, pra família como que queria o processo de finalzinho de vida dele, uhum. né? Eu acho que é falta de preparo, tanto da família, né, de ver isso, e tanto dos médicos que acabam postergando o inevitável, assim, né? E de uma maneira que vai ser ruim pro paciente passar por todos esses processos que não precisariam passar, né? Sim, sim. Eu acho que dentro da medicina a gente tem muito disso. A gente precisa salvar, né? A Uhum, gente passa pela faculdade, né? A gente fala assim, não, tem que tratar, a gente tem que salvar. Só que tem uma hora que a gente não consegue mais fazer, né? Tem a doença que a gente não consegue também, tem um limite, né?
E acho que pra gente, essa aceitação de que tem um limite que você não consegue fazer mais nada do ponto de vista curativo, mexe com uma impotência do médico em si, que o estudante de medicina acho que tem mais isso, Uhum. essa idealização do que o próprio médico, mas tem muitos médicos que também não aceitam isso, né? Que não conseguem, se sente impotente perante o paciente, perante o tratamento curativo, e acaba realmente praticando a distanase nessa tentativa de ver se De ganha tempo, se curar, consegue alguma curar, coisa, curar. vai que acontece alguma recuperação até Milagrosa. milagrosa, assim, né? Uhum. E a gente precisa aceitar que não consegue. A gente tem o nosso limite, a Sim, doença tem o seu Uhum. curso e a vida tem um curso natural, né, que sim, acaba culminando na morte, né? E eu tenho muito problema em lidar com morte. Uhum. Por isso que eu até acho que é interessante vir falar de cuidados paliativos, entender o processo da morte como um processo natural e tentar ver um pouco da beleza disso, de como você consegue atuar para você amenizar realmente a sim. morte, né? Tanto pro paciente quanto pro familiar. E falando isso do familiar, o cuidado paliativo, ele abrange muito bem a família também, ou ele é mais focado no paciente em si? Abrange a família também. Precisa, né, acolher essa família? Precisa, precisa. Uhum. Né? Porque às vezes a gente fala assim, né, o paciente, né, paliou, a gente fala, né? Mas às vezes a família não tá paliar também, né? Então às vezes Uhum. fica a resistência, não vai fazer nada, né? Olha, meu avô tá ali morrendo, não vai, né? Muita coisa no final de vida a gente vê, né? Tirou às vezes essa sonda, não tá se alimentando, porque é o processo mesmo, ele não vai pedir comida, né? Ele Uhum. não tá ali. Ah, mas ele vai morrer de fome, você não tá fazendo nada, não vai entrar com sorinho, né? Então você tem que sentar e conversar com a família também, né? Se ela tá entendendo aquele processo ali. Então, às vezes fala, reunião familiar tem que fazer? Tem que fazer. Às vezes é uma, duas, três, quatro, cinco, até todo mundo entrar no mesmo caminho. E fala, tem família difícil? Tem, às vezes tem família difícil, mas às vezes não tem família é que sentaram e conversaram com ela, não tem. Uhum. É que o médico fala assim, né? Tanto a parte, né, da graduação, a gente fala dos próprios especialistas, às vezes tem mais resistência de sentar e conversar com a família, né? Uhum. Explicar o que está acontecendo, né? Do processo ali que tá ocorrendo com o paciente. Entendi. É, putz, é um É negócio difícil, é difícil. difícil de se imaginar, mas tem que abranger, né? É por isso que eu acho que é tão importante veicular informações sobre a sua área é muito importante, tanto de geriatria quanto cuidados paliativos, porque apesar de ser uma área extremamente importante para a sociedade, são áreas que a gente não tem muito conhecimento, nem como aluno de medicina, nem como médico, nem como população em geral, entendeu? As pessoas não entendem a importância nem da geriatria Sim. e nem dos cuidados paliativos. E eu acho que, baseado nisso, eu queria saber qual é o maior desafio, tanto para a geriatria quanto para cuidados paliativos na sua concepção, assim. Na minha, o paciente entender que ele precisa de um geriatra. Uhum. É. O idoso, né, assim, né, já vi muito que atende do curso minha lá na unidade de especialidade ali no centro, eu falo assim, eu não sei porque eu tô fazendo aqui, porque eu não sou velha. Uhum. Mas eu falo, geriatra, às vezes, muitas vezes, médico de velho. Eu falei, não, às vezes pode passar, né? Ah, quanto que pode passar com o geriatra? Eu falei, você quer ter envelhecimento, né, saudável, prevenir? A partir dos 30, né, já começa a passar. Porque a gente tenta confluir tudo aquelas, né, que você vai encaminhando, né? Às vezes chega, passou com o cardio, passou com o neuro, passou com o ortopedista, passou com não sei quem. Fala, aí chega, fala, não tenho mais o que fazer, vou te caminhar pro geriatra. É o que acontece mais, esse é o Uhum. maior desafio. Entender que às vezes a população precisa de um médico que ela confie, né? Que vai te entender, que vai te entender sua família, que vai te conhecer, né? Às vezes conhecer onde você mora, com a sua rede de apoio. Então, isso que a gente faz. E cuidados paliativos é muito assim do que de entender o que é. Tem muita gente fala que faz, mas faz errado, Uhum. né? E fazer certo que é o correto, que o paciente merece. Entendi. Nossa, muito bom. Por Ano isso que vem eu que... vou passar nela, então, a partir dos Já, 30. Ele já, falou já. na aula, né? Eu só falo assim, depois dos 30, né? Eu falo, e 30 é a idade de sucesso. Eu falei, não, 30 você perde massa óssea, perde, né? Musculatura, nos 30. Já tô chegando já. Ano que vem tô Tô lá. mais perto dos 30 do que dos 20. Já. É, e o que eu imagino é, quando a gente passa com médicos, principalmente geriatra, até cuidados paliativos, as pessoas têm uma concepção de que vai passar por um curto período de tempo, por exemplo. Principalmente cuidados paliativos, assim, no sentido de estar com um diagnóstico que não tem um tratamento que vai mudar o quadro do paciente, e espera que vai coisa rápida, mas às vezes tem pacientes que ficam muito tempo em cuidado paliativo, né? Fica.
Tenho uma paciente, 2021, desde 2021 que eu tô com ela. Uhum. Ela tem 93, acho que agora vai fazer 95, 2 anos que eu tô com ela. Ela passava com a geriatra antes, só que ela não conseguia ir mais. Quer dizer, a geriatra a gente consegue, tem vários, né? Às vezes o paciente não consegue ir no consultório, você pode fazer a visita domiciliar, né? Eu Uhum. faço muita visita, vou na casa do paciente. Aí ela falou assim, a geriatra que ela acompanhava, não tenho mais nada para fazer pra você, que você já não consegue vir aqui, agora, né, tô te dando alta. Né, vai morrer, né? Ou, né, tá em cuidados paliativos, daqui uns 2 meses, tá falando assim, não, já tem 2 anos que ela tá comigo, Uhum. né, passando em geriatria, cuidados paliativos, conversando sempre com a família, então, 2 anos, né, o outro paciente que foi me indicado também, ele tá em cuidados paliativos, faleceu, acho que esse ano, comecinho de março, mas ficou 6 meses comigo, Uhum. né, foi conversado com a família, o filho não aceitava, né, porque ele era um militar, né, que ficou preso lá até tinha um livro que eu esqueci, Seu Pedro, não vou até falar o nome, belezinho, Seu Pedro. Um militar, você já pensou militar? Né, que foi exilado durante a Alemanha, durante, né, a ditadura militar, todo fortão. E agora ele todo, né, tava dependendo de cuidados da nora dele, de cuidadora, né, e a família e saiu com o diagnóstico assim, vai morrer daqui a um mês. Ficou 6 meses comigo, controlando sintomas. Tomava 300, né, umas 15 medicações, ficou com 2, né, e ficou bem durante esse tempo, né? Uhum. Ficou do lado da família, do filho dele, né, que ele começou a aceitar o processo de doença do pai dele, né, a nora cuidando dele também, e o processo de falecer dele foi bonito, né? Aí ele tava, quando eu ia lá, eu chamava, eu era, as me falavam que eu era a doutora bonitona. Falar, a doutora bonitona tá vindo aí. Aí eu falava assim, a doutora bonitona manda você tomar banho. Eu falei, vamos lá, vamos tomar banho, né? Aí eu mandava foto, né? Que às vezes você deixa o celular, ele vai lá, tirava foto, né, e mandava pra mim. Aí tô mandando eles aí perguntava, quem que tá tirando foto? Aí eu ficava brava, vai, tô mandando pra doutora. Aí então mandava assim pra mim. Sim. Nossa, muito legal. Legal. Eu acho extremamente importante isso, porque às vezes a gente, como jovem, assim, negligencia muito tempo, né? E esses poucos meses, que seja poucos meses, que a família vai ter com o paciente prolongado, com maior qualidade de vida, com oportunidades para se resolver algumas pendências que não foram resolvidas durante a vida toda. Eu acho que isso ajuda muito no processo de luto depois que o paciente parte. E isso aí tem desdobramentos muito maiores do que simplesmente a vida do paciente, porque a maneira como a família vai lutar com o luto, assim, como vai lidar com o luto, ajuda, assim, vida psicológica dos outros participantes da família, vida física mesmo. Tem mortes que acabam com famílias inteiras, assim. E esse processo, esse privilégio de você poder passar por cuidados paliativos e ter esse tempo precioso é impagável. Sim. Semana passada, uma paciente também, da enfermaria. Tá no processo, né, de terminalidade dela. Né, ficou umas 2 semanas, né, depois ela recuperou. Acordou, né, tirou toda a medicação que tava, acordou e falou pra mim, eu quero ir pra casa. Uhum. Falei, vamos, né, vamos pra casa, eu quero comer, né. Eu falei assim, eu queria tomar sorvete. Peraí, vamos lá, né, atrás da Nutri se tinha algum sorvete pra ela. Não tinha. Aí foi pra casa, tomando sorvete e queria comer pizza, que ela não aguentava mais comer sopinha do hospital. Tá em casa. Quem aguenta, Tá né? em casa, né? Nossa, muito Comendo bom. pizza e tomando sorvete. E tomando sorvete, e Melhor tomando que nada. sorvete, né? E Legal. tomando sorvete, comendo pizza. Foi pra casa, né? Às Uhum. vezes vai pra casa, vai, né? Às vezes assim, não tá no finalzinho de vida. Tem mais, né? 1 mês, 2 meses. Mas esses 2 que ele passar com qualidade de vida, né? Com familiar presente, sem sofrimento, não é no ambiente que ele já conhece, é muito bom. É muito bom. É muito melhor do que passar na cama de hospital, não deita, né? Não tem Sim. como. Tomando sopa. Não tem... tomando sopa sem sal. Se não fosse pensar, não tomando sorvete, não vendo, né, o cachorrinho dela, né? Acontece, né? Às vezes fala, liberei paciente, né? Passou um tempinho, ela falou, eu queria me despedir da minha cachorra. Eu falei, então tá bom, né? Melhorou, vai pra cá, despediu, voltou pro hospital e faleceu. Uhum. Então, a gente fala assim, né? Cuida até de espiritualidade? Cuida. Tem umas coisas espirituais que a gente não tá além do nosso conhecimento, Sem né? dúvida. Algumas coisas que estão presas ali, a gente fala, respeita, né? Cada um tem que respeitar, mas também põe ao par também, né? Do que tá acontecendo. Sim, e existem casos também de pacientes que preferem não passar por esse tratamento. Talvez tenha a possibilidade de um tratamento curativo, principalmente em pacientes oncológicos, assim, que podem passar por quimioterapia, mas escolhem não passar por quimioterapia porque entendem que não precisa passar por isso e quer passar esses últimos meses vivendo mesmo com a doença,
entra em cuidado paliativo por própria opção, assim, porque não quer passar pelo processo tão destrutivo. Sofrimento, Aham, né? Porque o câncer, né? Fala assim, antigamente eles, aquela doença, né? Minha avó aham, falava aquela doença, né? Porque às vezes vai morrer, né? uhum, Agora você viu tanto tratamento que tem. uhum. Mas eu falo assim, tô com isso, então eu não prefiro, né? Eu prefiro passar, perder meu cabelo, emagrecer, ficar no hospital. Eles preferem É não fazer o tratamento curativo e ir pra casa, ir né? para casa. Deve ser extremamente difícil. Tem casos de pessoas que eu conheço que optaram por não fazer o tratamento porque a quimioterapia é extremamente difícil para as pessoas. Tem gente que. E aí você pode morrer durante o tratamento também. Então, tem que pensar. Eu acho que o papel do médico nessa hora Sim, é de instruir o paciente. Pô, você pode passar por esse processo, mas tem isso aqui, ó. tem esse aqui, Tem isso tem essa aqui outra junto. opção. Tem isso aqui Exatamente. junto. Porque ele não pode segurar nada. Ele não pode Não. falar que a sua quimioterapia vai dar certo e você vai ser curado. Talvez não. Não, não, tem que andar junto, né? Você fala, se cuidado paliativo tem quem tá junto, tem, né? Tratamento curativo, o cuidado paliativo tá ali do lado. Uhum. Acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, ó, tem essa, né? Esse caminho que a gente tá junto. Sim. Acho que falar pro paciente que você tá do lado dele diante do diagnóstico, né? Que ameaça a vida dele, ele vai sentir, né? Conforto, vai sentir confiança, sempre que eu posso confiar nele, qualquer Uhum. coisa eu posso recorrer. E a maioria que a gente vê não dá, né? Infelizmente acontece, né? Se tem um diagnóstico de uma paciente jovem de câncer de mama, fala, tá aqui seu diagnóstico, né? Ela lê, pronto, né? Não foi, não conversou, não falou sobre o prognóstico, mas a pessoa entra aí, né, em Sim. parafuso, né? Uhum. Pode até tentar, né, tirar a própria vida, porque morrer, então eu vou morrer agora. Infelizmente Do meu acontece. jeito, no caso. Do meu É. jeito, eu não Uhum. quero passar por esse sofrimento, não quero que a minha família me vê, né, sofrendo. Uhum. Acontece. Já teve algum caso de cuidado paliativo que o paciente se recusou a ir para casa justamente para não mostrar para a família o processo de adoecimento dele? Já. E o aceitamento da família, como que funciona nesse caso? Foi um paciente jovem, né, 40 anos, um paciente jovem, um câncer de neoplasias, pequenas células em fígado. Eu vi desde o primeiro diagnóstico até o finalzinho de vida dele. Então, a evolução foi muito rápida. Acho que foi 6 meses de evolução. Era um paciente jovem que, né, foi um diagnóstico de câncer. Ele tentou fazer o tratamento curativo, fez a quimioterapia, não chegou a fazer cirurgia porque era muito, né, o tumor era muito grande, muito extenso. Foi fazendo a quimioterapia, foi perdendo peso, né, perdeu massa, então emagreceu, ele ficou com ascite, então ele era bem magro, bem um abdômen bastante ascítico. Eu acho que mais para ele foi a aceitação do filho, que ele tinha um filho pequeno, agora eu não lembro a idade, acho que menos que 5 anos. E ele ia para casa e voltava, ia para casa e voltava. E era sempre assim, tirava ele e voltava, desconforto, né? Eu já estava em cuidados paliativos, né? Porque o prognóstico também dessa muito, né? Muito preservado, não tinha curativo, não conseguiu. Para ele, né? Quando ele chegou no finalzinho de vida, é que ele não estava conseguindo se alimentar. Aí ele não queria passar sonda, porque ele falava, para que que eu vou passar sonda? Eu vou, né? Vomitar uma coisa, eu quero comer o que eu quero. Não tá bom. Aí o processo dele de aceitação foi muito duro, por causa do filho, por causa do filho, porque ele não ia ver o filho dele crescer. Sim. E o processo também do terminalidade, dos finalzinhos de vida dele também foi complicado. Eu acho que era uma briga interna por causa de ver o filho. Então o sofrimento foi maior, tanto para ele, tanto para a esposa. A mãe também, o processo acho que tava a esposa, o cunhado, a mãe e o pai. A criança eu nunca tinha visto, porque às vezes no final de semana eu deixo às vezes para visitar no finalzinho, Uhum. porque é mais tranquilo. Uhum. Menorzinho, né, 5 anos, e não cheguei a ver. Mas todo dia era sentando e conversando com essa família, conversando com ele. O que você quer, né? Aí eu quero comer pizza, quero beber cerveja. Aí amanhã eu não vou trazer. Eu falei, traz. Mas o processo dele durante esses 6 meses foi muito complicado, foi difícil. E o finalzinho também dele foi muito sofrimento para ele. Foi muito. Eu acho que quanto mais novo, mais difícil é, né? Mais difícil. Criança é mais difícil ainda, para mãe. Uhum. Né? Porque eu não faço cuidado paliativo em criança, Uhum. mas acho que o cuidado paliativo na criança é para mãe, porque a mãe projeta tudo aquilo na criança, né? Quero formar médico, quero ver, né, meus netos, e aí chega ali que a criança não vai conseguir, né, chegar até a fase da adolescência. Nossa, Então é muito imagina. complicado, é mais difícil. E aí você não faz cuidado paliativo pediátrico por escolha? Por escolha. Não aguento. Não. Nas das aulas eu falei, eu fugi, Nossa. porque é difícil. Era muito sofrendo, aí assim, você acaba sofrendo, né? Aí eu acabei da aula, aí eu falei, então não vou, não. Eu imagino Pra que seja criança. difícil até pra cuidar dos pacientes que são mais adultos, mais idosos, assim. Como que você faz pra lidar
com isso psicologicamente, assim, pessoalmente? Eu sofro junto, Uhum. sofro. Acabo sofrendo. Uhum. Nossa, pra eu tenho que, né, tentar me poupar um pouquinho ali, mas acaba sofrendo, porque às vezes tá tentando fazer e não vai, tentando fazer e não vai, né? Eu sofro junto. Então, às vezes eu tenho que, né, vou até aquele certo ponto, mas pra lá eu não vou, por causa, senão eu vou acabar estourizando, né? Já tive crise de enxaqueca forte, por causa, né, de 2 pacientes complicados em cuidados paliativos também, que me sobrecarregou bastante. Então, eu falei, então vou até certo ponto, e senão você acaba se envolvendo e você acaba ficando doente, né? Nossa, com certeza. Imagina fazer isso com todo paciente. Vai chegar um Sim, momento que você não aguenta, né? você não aguenta. E eu queria saber, assim, como que a comunicação dá notícia para o paciente idoso? Porque, às vezes, tem médico que negligencia a comunicação para o paciente direto, comunica a família da doença do paciente e o paciente fica lá perdido. Uhum. O que você acha disso? Como que você lida com isso? Eu tenho que conversar com o paciente, né? Porque quem tá lá, quem procurou foi ele que tem a doença, né? Vi muita gente dando um diagnóstico falando pro familiar, mas o idoso tá ali parado, mas eu tô aqui, né? Às vezes tem, na consulta, o paciente tá ali conversando, falando, aí tem roupa. E aí, seu João, né? O senhor tá entendendo o que eu tô falando? Né? O senhor quer falar alguma coisa? Né? Então, você tenta direcionar pro idoso. Se ele tiver alguma alteração, né, um Alzheimer que ele não está entendendo, aí você tenta conversar com o cuidador, mas tenta depois retornar para ele para ver o que ele está entendendo. Faz sentido. Porque senão você fica a consulta pro familiar ou pro cuidador que está ali. Ele é esquecido, não, mas quem está ali é ele, né, o idoso que está ali. Eu acho que ele se angustia mais ainda de Sim, não saber o que tá acontecendo e acho que deve ser pior para ele. sim, se chegar, né, seu João tá aqui, né, seu João, mas a dona Maria, né, vai fazer isso com o seu João, tal, e o seu João ali parado. Mas eu tô aqui, doutora, Uhum, né, você não vai conversar comigo? uhum, Né? Eu converso, né? Você não tá entendendo, mas eu falo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque tá ali, né? Você tem que ter respeito com o paciente, com sim, certeza. Legal. Já teve algum caso que a família pediu para não falar o diagnóstico pro idoso já. e falou como que foi? Mas aí ela falou assim que ela não queria que eu falasse, mas ela acabou falando pra ele. Entendi. Aí ela falou, não, deixa que eu conto. Que Entendi. ainda faz no cuidados pra gente fala que é o cerco do silêncio, Uhum. né? Que aí a família não quer que conte pra ele, mas ele acaba sabendo. Sim, percebe, né? Percebe, Que percebe. pode não saber o que é, né? Mas Mas que tá ali, né? Falta alguma coisa diferente, ninguém quer falar comigo, mas eles acabam percebendo e pergunta. Nossa, é angustiante. Eu lembro que minha família escolheu não falar pro meu avô o que estava acontecendo. E meu avô era novo, ele tinha 59 anos quando ele faleceu. Ele era muito novo. E aí ele descobriu, assim, que as coisas estavam sérias quando ele teve que ir lá no INSS para fazer a documentação. Aí ele desmoronou, assim. Então, hoje, tendo um pouco mais de conhecimento de medicina, acho que a primeira coisa que eu faria era conversar com meu avô diretamente, sabe? Porque é angustiante o paciente não saber o que tá acontecendo. Porque ele tem que fazer, ele tem que encerrar os ciclos dele também, né? Ele tem Sim. que pedir perdão para quem ele precisa pedir perdão, se acertar com quem precisa acertar, assim. Acho que a comunicação com o paciente É o principal, né? é o principal, É o né? principal. A família tá ali para acompanhar, mas o principal é o paciente que tá ali. Tem que conversar, tem que conversar. Uhum, Mas ele não tá respondendo. Conversa, uhum, né? Você chega, às vezes, né, o paciente tá em final de vida, aqui que eu falo, oi, né, do Maria Suzana, né, bom dia, né, que eu falo que o último é a audição que vai se perder, uhum. né, eu falo, bom dia, vou mexer aqui, né, vou examinar, né, a senhora tá, né, descansa, a senhora tá sofrendo, não, pode ficar tranquilo, né, que a filha vai ficar, né, vai ficar tudo bem, você, né, tenta direcionar para o paciente, tenta sim, Acho que é bom a gente ter em mente que um dia a gente pode estar nesse lugar, né? No lugar do sim, paciente. sim. E aí, como que você quer que você seja tratado pelo médico? O médico que não fala com você, só começa a mexer no seu corpo, assim, sem... Eu acho que é violar a integridade do paciente mesmo, Sim. né? E acho que seria legal a gente falar sobre mercado de trabalho, porque como é uma área não muito... Duas áreas não muito conhecidas, talvez os alunos não saibam como trabalha um geriátrico, aonde trabalha um médico de cuidados paliativos. Você quer falar um pouco sobre isso? Falo assim, né? Eu acho que uma reportagem recente, né, falou que, sai até numa grande emissora, falou que tem, no Brasil, né, a partir de 2050, vão ter 32 milhões de idosos acima de 60 anos. Uhum. Criança, adolescente, vai chegar a 14, 17, né, pelo estudo do IBGE, acima de 32. Eles falam que o ideal seria um geriatra para cada 1.000 idosos. Não está acontecendo, tá? Um a cada, né, 12 mil pacientes aí. Falta, Caraca. né? Tem bastante falta de geriatra. Aqui em São José, eu falo que são, né, que eu conheço ao dedo, né, contando, dão 20, não, ao todo que eu conheço, fora os outros, né? O mercado, a gente fala que a geriatria é bastante, assim,
variável, né? A gente consegue trabalhar na enfermaria, né? Tanto de clínica médica ou, né, geriatria ou cuidados paliativos, consultório particular, dando aula, e a gente pode fazer, né? Ou trabalhando em instituição de longa permanência, fazer home care, hospital de transição, né? Visita domiciliar, o que eu faço também. E os Nossa, cuidados paliativos também, enfermaria, ambulatório, né? Fazer visita também domiciliar, cuidados paliativos, pode. dá pra você ter consultório de cuidados paliativos ou não? Dá. É mais difícil, né? Porque como que você vai receber esse paciente, né? Mas não dá para fazer, dá assim. Entendi. E as visitas domiciliares, tanto de cuidados paliativos quanto de geriatria, você faz no particular, assim como que é? No particular, porque a visita domiciliar pelo convênio ele não entra no rol da ONS. Ele Uhum. não entra. Fazer a visita domiciliar. Aí já entra a parte do home care. Sim. Mas também é o home care paga, né? O convênio, né, o convênio Uhum. X ou Y pago para uma empresa, essa empresa contrata o médico para ele fazer a visita domiciliar. Uhum. E aí, mas eu acredito então, pelo que eu imagino, o dinheiro que você vai receber se uma empresa terceirizada é contratada pelo convênio não é tão alto assim, né? Não. Rodando de valores, né? Acho que essa semana. Para fazer visitas aqui em São José era valor de R$ 300. Uhum. E para fazer uma visita um pouquinho mais longe ali, em Campos do Jordão, seria R$ 400. Isso pelo particular ou pelo convênio? Pelo home care da empresa contratada pelo convênio. Para Entendi, visitar cada paciente. entendi. É que isso demanda um tempo também, né? Demanda. Você ir pro... Gasolina, né? Uhum. Distância até você. E aí isso é o valor repassado total. Você tem que tirar tudo os seus Isso, aí, custos disso. aí acaba descontando da nota da Entendi. PJ, que a gente tem que, né? Como você vai prestar serviço para essa empresa, então você tem que dar o seu CPJ para a empresa, ela desconta, aí você emite a nota e tem os valores a bater. Entendi. E essa visita domiciliar funciona como se fosse uma consulta? Uma consulta, Uhum. né? Às vezes o idoso está acamado, né? Não tem uma quantidade de mobilidade, né? Aí a gente faz a visita domiciliar. Entendi. Ou dependendo de oxigênio, não consegue, aí eu faço a visita. Entendi. E aí, quando você faz no seu particular, você consegue precificar no preço mais justo pra você. Consigo, até para ele também, né? Às vezes já tá, né? Às vezes cobra um valor, né? Uhum. Aí, mas ele tava acompanhando, né? A gente fala que o acompanhamento é horizontal, né? Dependendo das doenças. Aí fala assim, vai passar todo mês, aí eu posso dar um desconto daqui 2 meses, aí fica com o valor também. Entendi. E a lógica de uma consulta no consultório e a lógica da visita domiciliar muda alguma coisa? Ou você segue mesmo os mesmos É parâmetros? o mesmo parâmetro, o mesmo parâmetro. Uhum. Mas eu vou voltar do que eles precisam mais. Entendi. Né? Entendi. A última que eu fiz era um idoso que tinha ficado internado quase 23 dias na UTI. Perdeu muita massa muscular porque ele fraturou o úmero, caiu do barco, né? Aí ele perdeu muita massa, não tava conseguindo ir no consultório, porque tava muito fraco. Aí eu fui fazer a visita. Uhum. Porque ele não tá conseguindo ir. Mas é o mesmo Mesma atendimento, lógica. tanto de casa, tanto consultório, eu faço a mesma coisa. Nossa, muito legal. Muito legal. Aí na casa você conhece, né? Ele já me mostrou que você conhece. Porque é difícil, né? Às vezes, quem que vai entrar na sua casa, né? Você vai conhecer, né? Então, eles têm um pouco de medo, né? Por causa de segurança. Mas, né, vai lá, eles ganham confiança, né? Me mostra, né? Mostra a casa. Aquele barco tá ali, né? Tem uma casa que eu já vou desses 2 anos dessa paciente. O cachorro já me conhece, né? Ou não, a bisneta dela já me conhece, vem no meu colo. Às vezes eu tô atendendo, conversando, ele tá no meu colo, né? A cachorro tá do lado. Você já conhece, tá ali, parte da família, né? Nossa, Você muito fica legal. parte da família. É. Ou um processo, Sim, porque principalmente que dura fica... mais longo, um Sim, tempo mais longo, né? porque fica o meu celular, fica ali, não, particular, e qualquer coisa, né? Pode me mandar mensagem. Uhum. Muito legal. E por acaso tem pelo SUS essas especialidades? Você consegue trabalhar como geriatra no SUS? Ou como cuidados paliativos, eu acredito só se for em hospitais quaternários, assim, né? Como que funciona? Eu não faço nem ideia. Aqui eu não atendo pelo SUS como geriatra, mas tem, né? Que atende no unidade de especialidade ali no centro, tem 2, não. Acho que é 2 ou um geriatra, agora eu esqueci. Que atende geriatra ali na rede de São José. Quem encaminha é sempre o médico do postinho, né? Da unidade base. Que aí encaminha, eu quero passar com o geriatra, ou às vezes não tá conseguindo, né? Manter aquele idoso ali, já tá com muita comorbidade, aí ele acaba encaminhando no SUS. Cuidados paliativos aqui em São José não tem Muita demanda. não tem muita demanda. Até que tem, mas não tem um paliativo Uhum. fixo no SUS. No SUS, entendi. Caramba. É uma. É complicado, né? Tipo, parece que o próprio sistema desvaloriza um pouco, né? Não oferta pro paciente essa possibilidade pelo SUS, porque a população idosa, mesmo que não tenha acesso ao convênio, existe, né? Não existe Existe. no SUS. Sim.
Aí vocês vê lá no municipal, né? Tanto, né? Os velhos, às vezes, né? Vinha com aquela queixa, mas o idoso palhou que não era, né? Mas tá voltando. Não tem, né? Não consegue abranger. Porque é muita Uhum. gente e não tem. Agora estão falando no estado de São Paulo, pelos paliativistas, não estava vendo no grupo, que agora estão tentando englobar no SUS como cuidados integrativos, Uhum. né? Que aí entra os cuidados paliativos junto ali pelo SUS. Mas no hospital a gente vê com muito comum, no hospital de Barretos, né? Que tem Uhum. bastante, no hospital de Franca, né? Aqui na Vila de São José não tem, tem mais a parte de oncológico, né? Pro 12, os outros hospitais tem. Uhum. Legal. Muito Que é bom. mais focado realmente, né? Digamos assim, a principal doença que acaba paliativando, acaba sendo câncer, daí você É, já fica mais junto restrito com... ali, Entendi, no oncológico. entendi. Cuidados paliativos é uma coisa, é uma arte à parte, eu acho, de verdade. Tem que ser muito bom, muito bem preparado mentalmente para lidar. Mas é lindo. Eu acho que é um trabalho que quem consegue fazer é um trabalho lindo. Eu imagino que a habilidade de comunicação que o médico nessas duas áreas precisa Tem que ter é muito mais avançada do que nas outras áreas, né? Tem que ter bastante comunicação de má notícia, né? Aham. Porque às vezes, né, fala com os meninos, não é às vezes você vai dar boa notícia toda hora, né? Às vezes tem que dar uma má notícia, como você vai estar preparado, né? Muitos têm, né, dificuldade de falar, né, uma má notícia, porque é medo do paciente, como que ele vai reagir, medo da família, né? Infelizmente a medicina agora está muito judicializada, medo de um processo, né, de falar alguma coisa. Então muitos têm medo de portar essa má notícia. E como que vai falar, né? E você vê muito, né, às vezes portou uma má notícia, o paciente morreu, mas saiu rindo, né? Aí vai lá, matou o médico, porque, né? Aí você vai perguntar por quê? Porque ele deu uma má notícia rindo. Uhum. Não olhou na minha cara, né? Fez desdém, né? Não entendeu meu sofrimento. Então, acontece bastante. Por falta de tratamento, Por falta de treinamento, de né? treinamento, Aham. treinamento. Você tem alguma dúvida? A gente Não, eu tava pensando assim, o primeiro contato que eu tive realmente com o cuidado paliativo foi uma palestra que eu vi e falaram daquele livro A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, né? Tenho ele em casa, até hoje eu não tive coragem de ver. Mas acho que eu realmente estava pensando em chegar em casa, criar um pouco da Eu tenho esse coragem, livro também, eu tava pensando exatamente nisso. criar um pouco de coragem. E acho que para a formação médica é bom, para pessoa pensando no familiar também é bom. E pensando nas histórias que isso deve já ter passado, que a professora já passou, é um negócio. Tô bem reflexivo aqui. Ele é um livro bem difícil, Uhum, né? Porque a Ana Cláudia, ela é bem intensa. uhum, Eu não conheço ela pessoalmente, mas uma professora falou, tem até ela no livro, que dá aula. Ela falou que ela é bem intensa, ou ela é 8 ou é 80, né? Ou você vai largar tudo, né? Que é o jeito que ela largou tudo e para fazer, né? uhum. Então, vai com calma, Eu porque vi que as ela histórias lá são. não são tão pesadas, mas é que ela é muito É intensa. intenso, Ela é né? intensa, ela é muito intensa. A coisa que realmente deixa pra baixo. Deixa, né? Um outro livro que é bom, não sei se você já leu, que é Como eu respirar? Enquanto eu respirar, que é a da Ana Mi. Até ela faleceu, acho que esse ano. Ela também é uma paciente jovem, 40 anos, câncer de mama. Também entrou em cuidados paliativos, mas ela tem sempre com um tratamento curativo. Uhum. O livro dela é é mais leve, porque ela vai contando as histórias dela de como ela vai passando pelo processo de adoecimento. É bem mais leve. Mas também são mulheres, elas são intensas, né, Uhum. de viver. Né? Sim, sim. Porque ela sabia que ela chegaria, que ela teria, né, um final, mas quando chegasse naquele final, ela queria viver. Ela queria viver intensamente. E ela viveu. Nossa, muito E legal. agora isso. tem o livro. E agora tem um livro. Tem esse e tem o outro, Razões, e agora que eu comprei, acabei nem abrindo também. Mas elas são muito intensas. Nossa, muito bom. Eu vou botar na minha leitura Então. e deixar a caixa de lenço do lado. A Netflix a gente fala que os meninos tem bastante, né? A Netflix indica bastante filme, né? Tem o Padre Johnny também, que fala sobre cuidados paliativos, não sei se vocês já viram. Uma série recente, que é aquela que fez aquele da Guardião das Galáxias. O Chris Pratt. Não, a que faz de verde. Gamora. A Gamora. Gamora, Zoe Saldana. Isso, a Zoe Saldana. Tem uma série com ela. Não sei se era Antes de Recomeçar, que é um processo também que ela é uma esposa. Você acha que é uma comédia romântica. Tem um pouquinho ali, mas tem cuidados paliativos ali. Entendi. No final daquele, né, ele tem um processo de leucemia de câncer, então ele vai como ele quer viver.
É bem interessante. Eu acho que eu comecei a ver esse. Aí desistiu. Eu acho que eu comecei a ver esse. Achei chato e parou. Não, era interessante, mas eu tinha que sair de casa. Minha mãe ficou vendo isso aí. Entendi. Se for o que eu tô pensando, acho que era esse. Agora eu esqueci, uma coisa é recomeçar. Agora o começo. Que é ela, o marido, tem algum problema que dá, acho que no casamento, no começo, ou não é esse? É que ela sai, ela vai pra Itália, ele é italiano. Eu comecei a assistir, mas não terminei. Então Que eu acho que também foi não é até esse, eu minha acho que mãe eu tô que tá me confundindo esse. contando, ela mandando. Eu só Então acho que tava- não foi esse. Que ela vai pra Itália, conhece, aí eles se casam. Uhum. Aí depois ele volta para os Estados Unidos, aí ele começa a adoecer, aí ele vai os Estados Unidos é muito forte, né, o cuidados paliativos. Aí ele vai, como que ele é o processo de falecer, que ele quer ficar perto dela, perto da família, quer voltar para a Itália para ver os familiares. Uhum. É muito bonito. Bom, Quem mas- mandou, quem Lista de mandou, leitura e lista de filme agora. quem mandou foi, tá na pós, né, quem mandou foi minha mãe. Eu falei assim, olha aqui, eu quero isso, né? Eu falei, nossa, né, olha aqui, não, cuidados paliativos em casa tá bom, né? Os atalhos já tá funcionando. Deixa o lazer pra Deixa lá, né? coisa mais leve, É. assim. Como que foi esse processo pra você começar a trabalhar na concorrência? Na concorrência? Trabalhar na concorrência. Foi o professor de lá também, que é o Gabriel, que a gente trabalhou no hospital de transição aqui em São José. Aí ele falou assim, por que você não vai dar aula? Né? Me falou que tava precisando. Eu falei assim, não, né? Vou dar aula, né? O Paloma toda tímida, né? Não vai lá, quietinho, quer ficar na minha, né? Eu falei, vou não. Aí depois, passando tudo, acontecendo, eu falei assim, acho que eu vou tentar. Vou ensinar um pouco desses meninos. Pra tentar voltar de novo. Aí eu fui no começo do ano passado, foi bem difícil, né? Travou, né? Às vezes aquela parte de trava, porque eu não gosto muito de ficar expondo, né? Sou um pouco mais retraído. Mas foi bem interessante. Os meninos me acolheram bastante, a primeira turma que eu dei aula, e depois foi fluindo. Nossa, que legal. Aí agora eu não penso em sair mais. Nossa, muito legal. Aí eu sempre pergunto pra eles, né? Às vezes no começo, né? Da rotação, porque são diferentes rotações, né? Rodando em blocos. Eu falei, o que é, né, a rotação, a gente fala lá, né, a rotação de saúde do idoso para vocês no começo. Aí eu já escutei, porque é deterioração, é velho, que não sei o quê. Eu falei, depois, no final da rotação, eu falei, e aí, como que ficou, né, o ensino da rotação de saúde do idoso para você? Aí você acaba recebendo palavras assim, né, da empatia, muito respeito, um novo olhar sobre os idosos. Eu falei, então tá bom, então hoje estamos no caminho certo. Nossa, muito legal. Conseguiu Ter essa matéria na faculdade é uma coisa muito legal, né? Sim. Você conseguiu fazer a transformação, né? Dos alunos, né? Consegui. Então. Muito É um bom. bom sinal, mostra que tá fazendo um bom Mostra trabalho. um bom trabalho, né? Não só eu, né? A gente tem, agora a gente está em, são muitos, né? São bastante alunos, né? Então a gente está em 5. A gente está em 3 geriatras e 2 cardio junto. Legal. E foi bem interessante, né? Trabalhar com a cardio, que às vezes você vai mostrar, né? Uma simulação de um caso e a cardio entrar e discutir da parte dela também. Foi bem interessante esse semestre. legal. Bem bacana mesmo. Acho que enriquece. Enriquece, ter porque aí eu trouxe um eletro, aí ela já discutiu, né? Foi bem interessante. Muito bom. Legal. Você falou que lá nos Estados Unidos o cuidado paliativo é bem forte. É bem forte. Você vê isso acontecendo no Brasil daqui a um tempo? Daqui Pelo a um menos na tempo, nossa sim. micro-região, assim, Sim, né? precisa. Tem precisado Tem também. precisado. Uhum. E é muito, e na Inglaterra é mais, né? Porque a CC, que é, né, dos cuidados paliativos na Inglaterra é muito mais forte que dos Estados Unidos. A Uhum. gente precisa. E tem mais em São Paulo, né? Que é o grande centro. Sim. Aqui a gente São tá José. começando a dar umas caminhadinhas ainda. Precisa dar empurrão para ir. Precisa da presença de profissionais como você, acho que dentro do hospital, até mesmo na parte de gerência, né? Para mostrar que é um caminho. Que né? é necessário. necessário. Que é necessário. Não só para reduzir, né, reduzir custo, Sim, mas que é sim. necessário para o paciente para melhorar a qualidade de vida. Né? Porque a qualidade também entra no hospital, entra de dor, né? Ser avaliado também no hospital por Sim, dor, né? Sim. Nas escalas lá de classificações de WONA, coisa, entra como dor, né? Então, às vezes, o controlador do paciente é importante? Sim, se aprende? Sim, é importante. Nossa, muito legal. Perfeito. Muito interessante. Tem várias coisas que eu nem tinha pensado que... Menos Você detalhes, pensa, né? exato. Eu acho que é isso, né, Gu? Quer fazer as perguntas do Instagram? Eu vi que muitas das perguntas que estão aqui a gente já discutiu. Eu acho que uma das perguntas que a gente não discutiu é quais são os critérios para paliativar um paciente? Critérios. Vamos lá. São muitos, né? São Eu imagino. bastante, né? Primeiro, uma doença progressiva, ameaçadora à vida, né? Que está progredindo. Sintomas também a gente vê, parte de dor, né? Controle de sintomas, tanto respiratório. Entendi. Aí eu acho que vai variar mais da... Vai variar, às vezes, do processo de adoecimento dele, das doenças. Entendi. Paciente oncológicos, né? É o que a gente mais acaba paliando. Entendi. Beleza.
Deixa eu ver aqui se a gente tem. Tem como lidar com a perda do paciente paliativo. Aí não sei se é mais relação do médico ou relação da família. Mas para você médica, digamos assim, acho que vamos para esse lado. Ah, é difícil. Vocês perderam um paciente, né? Mas é que chegou o finalzinho de vida dele e que chegou bem, né? E terminou, né? Passou por esse processo bem, sem dor, sem sofrimento. Que é isso que a gente sente mais, não segurança, mas sente mais acolhido, que se acolheu a família também, que ele partiu tranquilo. Acho mais. Aí a gente fala, porque às vezes eu vejo, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a avó, é difícil, né? Para familiar, mas você tá ali, que você tá acolhendo, às vezes um abraço, né? Você tá ali, abraçar, acolher, perguntar que você fez de tudo, né? Que ela passou, que ela criou os filhos, criou os netos, acho que a família se sente mais confortável, se sente mais Perfeito. acolhida, né? Com você. Perfeito. E o processo fica um pouco mais fácil, né? Porque ele saiu do hospital agora para casa, né? Aí é mais difícil. Sim, sim. Eu acho que quando você consegue fazer com que o paciente tenha a sua terminalidade de uma forma que ele queria, é a sensação de dever cumprido para quem está dentro do cuidado paliativo na parte de vista profissional, assim, Sim, né? sem sofrimento. Sem sofrimento. Sem né? sofrimento. Então, Acho que o mais é o tanto sofrimento da família, do paciente, acho que me acolhe mais. Perfeito. Dá mais acalanto. Acho que é isso, em questão Acho de que é isso. perguntas aqui. Aqui teve várias perguntas que a gente recebeu. Conseguiu. A gente teve mais. A gente fez 2 perguntas, né? Teve mais 1, 2, 3, 4, 5. Teve mais 5 perguntas aqui que a gente Já acabou. respondeu durante a discussão. Por exemplo, da residência, que a gente abordou, do dia a dia do geriatra, a gente acabou abordando também um pouco. Casos mais complicados, a gente abordou. Então, agradecer a todo mundo aí que mandou as perguntas pra gente, né? E é isso. Doutora, muito obrigado por esse tempo. Eu acho que foi muito precioso pra gente, pra aprender essas coisas. E eu acho que vai ser muito bom pra também quem tá assistindo ter um novo olhar, literalmente, sobre as duas especialidades. E quem sabe não cresça isso aqui no Vale do Paraíba, né? Sim, espero. Se quiser dar um recadinho, deixar alguma mensagem da própria, ou da medicina em geral, da sua própria área, se quiser, o microfone é seu, mas de toda forma, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi, assim, enriquecedor, muito também pensativo ao saio, tentar quebrar os meus preconceitos, meus paradigmas, né, mesmo assim, da dificuldade de lidar com a morte, né? E isso ajudou bastante. Eu vou tentar ler o livro também. Assiste o filme, a série, chora um pouquinho, depois vai para o livro. Vai preparando o terreno. Vai para o terreno, vai com calma, chora, né? Coloca. A Ana vai chorar também, né? Chora os dois, depois chora junto, aí depois lê o livro. Perfeito. Muito bom. Eu falo, né, a mesma coisa que eu falo para os meninos, né? Eu falo assim, geriatria é importante? É importante, né? Porque vocês vão atender, a maioria só não partir para ginecologia, que está coisa com não vai entender, né? Pessoa idosa. Mas é tentar, né? O importante para respeitar, né? O tempinho deles, tudo, cuidados paliativos também, né? Quando a gente não tem mais nada para tratar, não sei mais o que fazer, vamos chamar uma equipe, né? Que consiga, né? Tratar de sintomas também. Acho que o importante é isso, mas é respeito e que todo mundo vai envelhecer, se tudo der certo. Assim esperamos. Perfeito, então, doutora. Muitíssimo obrigado mesmo. Viu? Foi um prazer aqui. A gente deixa o convite aberto para voltar mais vezes. Sim. Obrigadão. Obrigada.